mantém vivo. Não há problema você orar por uma recompensa, orar a Deus, buscar o mesmo por uma recompensa. O grande problema é você lutar pelo aquilo que você nem sabe por que você está lutando. Amém? E é sobre isso que eu quero falar nessa noite. Os irmãos que trouxeram exemplar da Bíblia Sagrada, eu convido os mesmos a abrir no 1 Samuel, capítulo de número 2. Oh, glória a Deus. O cântico de Ana. Oh, glória a Deus. Aleluia. O tema da campanha é por esta causa me ponho de joelhos. 1 Samuel, capítulo de número 2. Aleluia. Bendito seja Deus. Glória a Deus, aleluia. Podemos fazer menção da palavra do Senhor, irmãos? Podemos? Assim diz a santa palavra do Senhor, no livro de 1 Samuel, capítulo de número 2. Então Ana orou ao Senhor e disse: o meu coração exulta no Senhor, o meu poder está exaltado no Senhor, a minha boca se dilatou sobre os meus inimigos, porquanto me alegro na tua salvação. Não há santo como o Senhor, porque não há outro fora de ti, e rocha nenhuma há como o nosso Deus. Não multipliqueis palavras de altíssima altiveza, nem saiam coisas árduas da vossa boca, porque o Senhor é o Deus de sabedoria, e por ele são as obras pesadas na balança. Somente amém em nome de Jesus. Oh, glória a Deus. Irmãos, nós estamos diante de uma narrativa bíblica que eu estou lendo no capítulo 2. Geralmente quando se prega acerca da história de Ana, lê-se o capítulo de número 1. Mas por que eu leio o capítulo de número 2, pastor? Porque o final é glorioso. Aleluia. O capítulo de número 1, ela está triste, ela está sendo afrontada, está acontecendo 1001 problemas sobre a cabeça e sobre a alma de Ana. A princípio, eu já quero falar para os amados irmãos que vão aqui ouvir essa palavra, que se não está glorioso ainda, é porque não chegou ao final, você está no meio do caminho. Aleluia. A narrativa a qual nós acabamos de agora de ler juntamente aqui os irmãos, é a história de uma mulher, pastor, uma judia, que conhecera Deus, que conhecia os mandamentos, palavras, promessas. Uma mulher que confiava verdadeiramente, não só confiava, ela conhecia, pastor, a Deus. Porque quando você conhece a Deus, é diferente de você confiar. E isso traz estrutura para a gente em um momento difícil, irmãos. Porque se você está do lado de uma pessoa que você conhece a mesma, longe dela, você vai continuar confiando dela da mesma maneira. Então é necessário a gente confiar ao Senhor. A narrativa de Ana é uma narrativa de perseverança, é uma narrativa de equilíbrio emocional, domínio próprio. Mas é uma narrativa também, pastor, de muita luta, muito sofrimento. Ela tinha um propósito, e pelo propósito que ardia dentro do coração dela, ela se pôs de joelhos. Irmão, eu creio que eu estou diante de pessoas aqui nessa noite que estão almejando bênçãos, vitórias, promessas de Deus, vitórias na sua área sentimental, financeira. A pergunta que eu quero fazer é: você está em cima desse propósito de oração ou está simplesmente sonhando em cima do mesmo? Porque quando a gente passa a meditar e refletir sobre a palavra oração, a gente consegue dividir ela em duas palavras, pastor. Oração. Orar é um verbo, ação também, ou seja, é você se posicionando diante de Deus. Você precisa dar o primeiro passo em prol do
seu objetivo, do seu sonho. Por que motivo você se põe de joelhos? Qual é o seu sonho? Qual é o seu projeto? A narrativa de Ana, irmão, ela tinha um sonho e um projeto de ser mãe, pastor. E naquele período na casa de Israel, quando uma mulher não gerava, não podia gerar, sabe o que acontecia com a mesma? A mesma era vista como uma mulher maldita e discriminada pelas outras pessoas. Não tão somente ela, como os pais delas também. Irmão, todos os judeus, se a gente estudar a história, eles trazem uma certa atenção, eles valorizam muito os antepassados. Se você começar a estudar a história dos reis, você vai ver que fala bem assim, ó, e era filho de fulano, que fulano gerou ciclano. A genealogia era muito importante, porque sobre a genealogia carregava um peso de responsabilidade. Quando você chegava diante dos judeus, você nem perguntava o nome deles, você perguntava, você é filho de quem? Jesus vem da geração de Davi, da geração de Jessé. A Bíblia vai dizer lá no livro de Apocalipse, ele é raiz e a geração de Davi. Uma geração forte. Então Ana, por ela ser uma mulher estéril, todos nós e os judeus, a cultura olhava como aí, para ela ser estéril, então Deus cerrou a madre dela. Se Deus cerrou a madre dela, os pais dela pecaram. Se os pais dela pecaram, é porque não tinha aliança com Deus. Então ela está pagando o preço pelo pecado dos pais. João capítulo de número 9, quando o cego de nascença se aproxima de Jesus, os discípulos de antemão, pastor, começam a falar, mestre, responda-nos. Culturalmente bem sabemos que quando um cego de nascença, um paralítico nasce, é porque os pais, os antepassados dele, violaram as leis de Deus. Então o peso veio sobre eles. Quem que pecou? Ele ou os pais dele? O Senhor responde ao discípulo, nem ele nem os pais dele pecaram. Tudo isso aconteceu para que a glória de Deus venha a ser manifesta através da vida. Glória a Deus, aleluia. Ana não nasceu estéril. Ela não nasceu uma mulher estéril porque os antepassados dela pecaram, ou ela mesma pecou e violou a lei de Deus. Não. Ana nasceu com a tua madre cerrada, porque para a glória de Deus se manifesta nela e o nome do Senhor se louvado e glorificado. Irmão, nós fizemos menção aqui do capítulo 2, o capítulo de número 2. Se você ler para o subtítulo, está escrito o cântico de Ana. Ana está louvando a Deus, está exaltando a Deus, está glorificando a Deus. Sabe por quê? Porque Deus escolheu ela para passar por um processo, para passar por momentos ruins, mas Deus também escolheu Ana para ela estar glorificando o nome do Senhor, contando o testemunho e dizendo que Deus é fiel em suas promessas e palavras. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Bendito seja o Senhor. Ana, esposa de Elcana. Naquele período existia uma ação permissiva de um homem poder casar com várias mulheres e ter vários filhos. Ana, dentro da casa dela, tinha uma moça que coabitava com o esposo dela, a Penina. E o interessante é que a narrativa bíblica vai dizer que a Penina, que não temia Deus, não tinha aliança nenhuma com o mesmo, tinha um ventre fértil, pastor. O ímpio estava tendo um sonho realizado, mas o crente não estava. A estrutura emocional dela era mais abalada ainda, não pelo seu derredor, mas pelo Satanás e seus inimigos. Segundo a Bíblia Sagrada, Asaf, pastor, se você estudar a história de Asaf, um servo do Senhor, um levita, ele fala bem assim dizendo, pastor, que os ímpios estavam prosperando de uma tal maneira e sendo abençoados de uma tal maneira que os pés dele quase vacilaram em vir aqui. Asaf chega numa seguinte conclusão emocional, não é racional, é emocional. Deus, eu sou fiel, estou fazendo de tudo, mas está tudo dando errado, e quem está pouco se lixando com os mandamentos está dando certo.
Era o que estava acontecendo na vida de Ana. O ímpio progride, o ímpio avança. Mas sabe por que, irmão, está acontecendo isso aqui? Porque os nossos olhos naturais estão voltados para as riquezas humanas. Porque quando os nossos olhos espirituais se voltam para riquezas que os meus olhos naturais não podem ver, você se contém com aquilo que você tem. Aleluia, glória a Deus. Ana vira a vida de Penina, a Penina progredindo, tendo filho, e Eucana se alegrando, porque todo pai naquele período, aquele homem, gostaria de ser pai, de apresentar, de chegar na sinagoga, de chegar para o sacerdote, de chegar para o levita: esse aqui é meu filho, esse aqui é minha filha, essa aqui é a herança que o Senhor me deu. Imagina o coração de Ana, vendo Eucana apresentando aos sacerdotes, aos levitas, os filhos de Penina, e ela não podia dar essa alegria ao Deus. Isso é extremamente confrontador, irmãos. Só quem já passou por um processo desse sabe como é difícil. É você bater em uma porta, a mesma se fechar para você e abrir para uma pessoa que não teme a Deus. A gente precisa ter um equilíbrio emocional muito grande para você ver quem não teme a Deus trilhando um caminho de bênção e progredindo em você. Mas aprenda a olhar para a sua vida e deixa a vida dos outros. Aprenda a olhar para os seus objetivos. Ana, ela não conseguia entender a nossa naturalidade humana, irmão. Às vezes tem dificuldade de compreender algumas coisas. Eu já conversei com o Senhor sobre isso. Eu não quero te entender o seu jeito de trabalhar. Eu não quero. Porque se eu for para entender, querer entender o que Deus faz do jeito que Ele faz, irmão, você vai desviar dos caminhos do Senhor. Porque a matemática dele é diferente da nossa, pastor. A lógica é totalmente diferente. O agir do Senhor vai diferente. Quando a gente pensa que Ele vai fazer, Ele não faz. E quando a gente pensa que Ele não vai mais fazer, é aí que Ele entra. Deus complica, descomplica, para no final explicar o que Ele descomplicou no começo. Irmão, se você parar para pensar nisso, a sua cabeça não morre. Não dá para aceitar e entender. E o que mais mexe com a minha alma, pastor, é a fidelidade dela. Se Ana está indo para o templo agora, é porque ela já sabia o caminho, não era a primeira vez que ela estava fazendo isso, não, irmão. Não era a primeira vez que ela percorria aquele trajeto para orar a Deus. E dentro da casa dela, no mesmo ambiente, tem uma mulher por nome Penina. Obrigado, Ana. Você está no ciclo de oração, você está indo para o culto, você está oferecendo sacrifício. Eu estou pouco me lixando para isso. Eu tenho o que você tem. Eu tenho o que você quer, mas você não tem o que você quer. Pior que você ter um problema é ter alguém, pastor, para te lembrar do problema que você tem. Certa feita, uma pessoa veio para me lembrar do problema que eu já tive. E eu falei para mim mesmo: tem alguém te usando. Tem alguém te usando. Se você não tiver um equilíbrio emocional forte, firmado no Senhor, irmão, isso te desestrutura. Mexe com o seu alicerce. A alma de Ana está sufocada, o psicológico dela também. E ela precisa aliviar a tensão que a alma dela está vivendo. É por isso que algumas pessoas entram em depressão, porque a alma dela precisa de repouso, a alma dela precisa respirar. São 1 milhão de emoções ali dentro querendo explodir. Ora, só tem um jeito de isso acontecer, sabe qual é? A oração. Por quê? A oração é a respiração da alma. Aleluia, glória a Deus. Segundo a Bíblia Sagrada, no livro de Marcos, pastor, quando Jesus ele está angustiado até a morte,
senta ali orando. Então, no momento de aflição, o único socorro está na oração, irmão. E Ana, ela se desloca para o templo. Ela se desloca para o templo. O interessante aqui é que Ana está com um problema emocional em casa, pastor. Ela está com um problema emocional dentro de si. Ela está buscando socorro, mas só que Ana está indo bater na porta certa. Por mais que a mesma ainda não se abriu, mas ela está batendo na porta certa. Aleluia. Ana não desiste. Ana está mostrando para mim e para você o que é resistência. Ana está mostrando para mim e para você o que é resistência. A porta não abriu hoje, mas continua batendo. A vitória não veio no mês de outubro, mas pode vir no mês de novembro. Glória a Deus. A campanha que aconteceu, não recebi minha vitória. Continua fazendo campanha. Glória a Deus. Naamã não recebeu a vitória dele no primeiro mergulho, nem no segundo, nem no terceiro, nem no quarto, nem no quinto. Foi no sétimo. Aleluia. As muralhas de Jericó vieram abaixo com 7 voltas. Você não chegou nem na quinta ainda, está querendo parar. Aleluia. Glória a Deus. Ana está sofrendo pressão psicológica. É o pior problema que tem, irmão. Ela olhava dentro de casa o problema diante dela afronta. Só que tem aqui, pastor, a palavra por nome domínio próprio. Ela não pode responder por si própria. Ela tem que engolir tudo calado. Momento que eu e você precisamos abrir a boca é para contar a vitória e exaltar o nome do Senhor. Glória a Deus. Glória a Deus. Dá vontade, dá! Eu acredito na naturalidade humana, que se Ana pudesse, ela arrancava 2, 3, 4, 5 dentes de penina com uma bifa, pisava na cabeça dela, na garganta e arrebentava ela. Glória a Deus. Naturalidade humana. Toda ação gera uma reação. Que isso, irmão? Nós estamos aqui em 2 vertentes. Meu irmão, não estou contando história aqui de robô, estou contando história de ser humano. Tem uma palavra que Deus, pastor, dirige para Abraão, que é interessante: ser homem. Sabe o que significa isso? Rapaz, você pode ficar triste, você pode chorar, você pode se entristecer, você pode se decepcionar, você pode se irar. Você é ser humano. Nós não somos robôs, nós não somos máquinas. Eu imagino Ana a ponto de chutar o pau da barraca. Por que ela não faz isso? Aí entra o Espírito de Deus, irmão. A palavra, a graça, o ensinamento, a oração, a busca. Glória a Deus. Por que ela não faz aquilo, pastor? Por causa da vida dela de oração. Aleluia. Irmão, ela tinha um foco, ela tinha um sonho. E por esse sonho, por esse projeto, Ana se colocava de joelho todos os dias. Glória a Deus. Aleluia. Certa feita ela entra no templo, as forças vão indo embora. Segundo a Bíblia Sagrada, Eli, o sacerdote, olha para ela. Talvez ela estava em pranto, solução, talvez não aguentava nem mais falar diante do Senhor. As palavras de Ana, elas sumiram da sua boca, e a mesma talvez só sussurrava diante do altar. O sacerdote Eli, com uma visão natural, pergunta mesmo: você está embriagada? Irmão, quem está de fora do problema, é muito fácil fazer uma avaliação precipitada. Eu olhar para você, isso é fácil de resolver, mas eu estou de fora, estou com uma visão natural. Mas se uma outra mulher tivesse no templo e tivesse passado pelo que Ana estava passando: eu estou contigo na guerra, eu sei da sua luta, eu sei do sofrimento, vou passar contigo. Aleluia. Não teve ninguém para poder falar nada para Ana, mas Deus está permitindo ela passar. Por quê? Para ela ser pioneira. Porque se dentro da família dela, dentro da vizinhança, existisse alguém estéril, certamente aquela mulher cheia de Deus seria um instrumento poderoso do Senhor
para poder ajudar outras mulheres estériles. Aleluia. Mas só que o sacerdote ali ainda libera uma palavra para ela, pastor. O sacerdote ali a princípio faz uma avaliação precipitada. Você está embriagado numa hora dessa, mulher? Ela não. A minha alma está angustiada até a morte. Todo ser humano, ele é particionado em 3 elementos. Tricotomia. Todo ser humano, ele é tricotomita. O que é isso, Moisés? Corpo, espírito e alma. O teu corpo vem do pó e volta para o pó. A alma é onde você guarda os seus sentimentos, suas dores, suas frustrações, decepções, cicatrizes, passados, lembranças. Está tudo na alma. O espírito é aquilo que volta para Deus após a morte. Jesus revelou isso. Minha alma está angustiada até a morte. Ana também revela: a minha alma, ela está angustiada. Quando Ana fala isso, ela está externando para mim, irmão, está externando para você. Sabe por quê? Que o que ela está precisando verdadeiramente não é só um milagre de Deus. Ela está precisando de uma cura. Aleluia. Glória a Deus. Ana aqui não recebe 2 vitórias, não. Ela está orando por uma, mas só que Deus vai dar 2 ela. Quais são, Moisés, essas 2 vitórias? Que ela não está indo para o templo, está sofrendo afronta dentro de casa da Penina, quer alegrar o coração de Eucana, que é o seu marido, e aí chega dentro do templo, o sacerdote ali fala uma bobagem. Que 2 vitórias? A primeira era a cura da alma dela, porque segundo a medicina, uma mãe que gera uma criança com problemas emocionais, certamente tudo aquilo é transferido para a criança. Irmão, o grande projeto de Ana e a grande vitória que ela queria se chamava Samuel. Mas a gente precisa entender que toda vitória, toda bênção, projeto que Deus está preparando para mim e para você, está preparado e é perfeito. Aleluia. Só que Deus ainda não tinha preparado Ana. Ana precisava passar pelas mãos do rei. Aleluia. Então Deus: olha, Samuel, você vai nascer do ventre de Ana, você será profeta, sacerdote, juiz, mas antes de eu te dar sua mãe, eu preciso curar sua mãe primeiro. Então Ana está revelando para Deus que ela não precisa só de um milagre, ela precisa ser curada. Sabe por que Deus ainda não te abençoou e colocou você no lugar que talvez você gostaria de estar há anos? Sabe por que Deus não te abençoou e te deu aquele projeto, aquela bênção que queima dentro do seu... Sabe por quê? Porque você não está preparado. Você precisa estar limpo por dentro, curado por dentro. Por quê? Curado, porque limpo. Porque quem é curado, cura. Quem é sarado, sara. Quem é liberto, liberta. Aleluia. Glória a Deus. E o primeiro milagre que Deus faz na vida da gente, antes de dar as bênçãos materiais, realizações de projeto, é uma mudança interior, irmãos. E essas mudanças interiores, elas só vêm quando a gente passa no vale. Ninguém vai crescer espiritualmente, evoluir, se não for moído nas mãos do Senhor. Não vai. Aí eu sonho um dia exercer um cargo dentro da igreja, um ministério, ser abençoado. Você se prepara. Sabe o que Deus vai acontecer? O que vai acontecer com você? Deus vai te forjar até as últimas. Irmão, entenda bem. Eu aprendi dentro da Bíblia Sagrada que quando Deus tem um grande projeto para a vida de uma pessoa, quando Deus está para trazer uma responsabilidade grande sobre os ombros de uma pessoa, Ele vai cobrar um pouco mais dela. Ana, ela seria pioneira ali dentro daquela aldeia, de dentro da família.
e por ela ser pioneira, por ela ser exemplo, por ela ser aquela que ia glorificar o nome do Senhor lá na frente, ela precisaria passar por todo o processo. Pastor, dentro da Bíblia Sagrada a gente vai ver Pedro sendo exortado várias vezes por Jesus. Por que você dormiu? Homem de pouca fé, aparta de mim, Satanás. Se a gente olhar para Pedro com uma ótica natural e humana, a gente vai ver que Pedro é meio zangado, que Jesus é meio zangado com Pedro, e Jesus fica toda hora no pé de Pedro. Tem 12 discípulos. É bem verdade que primeiro tem 70, depois entra o peneiro e fica 12. E Jesus está toda hora em Pedro, pastor, arrochando ele, chamando a atenção dele, falando que ele estava com demônio. Por que Jesus faz isso com ele e não faz com os outros? Porque tem uma promessa sobre Pedro, Mateus capítulo de número 16, versículo de número 18. Tu és Pedro, e sobre essa rocha eu edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão sobre ela. Deus está falando para Pedro: vou te dar a responsabilidade de guiar a igreja primitiva, então eu vou te forjar até os últimos. Glória a Deus. A mesma coisa acontece com Ana. Deus tem um testemunho para ela no capítulo de número 2, mas no capítulo de número 1 Ana está sofrendo, padecendo. Só que depois do capítulo de número 1 é o capítulo de número 2. O capítulo de número 2 é o capítulo de vitória. Mas o de capítulo de número 1 é um capítulo de tristeza, de dor, oração, sofrimento. Pois é, isso que você está querendo dizer. Tem gente querendo pular para o capítulo de número 2 sem querer passar pelo 1 primeiro, pastor. Tem gente querendo dar risada sem chorar. Tem gente querendo contar vitória sem orar primeiro. Ei, você vai ter que pagar um preço, irmão. Você vai ter que se colocar de joelho por essa causa. Não adianta. Se você não se prostrar diante de Deus em oração e chorar diante do mesmo, com pranto, com lágrimas, você não vai conseguir receber a sua vitória. Porque para você receber a sua vitória há uma movimentação no mundo espiritual, a saber, na quarta dimensão. Essa quarta dimensão é trânsito livre, da onde os anjos de Deus passam, aonde os demônios também passam. Deus se levanta para te dar vitória, envia um anjo para trazer resposta e alegrar o teu coração, mas no mesmo tempo levanta-se um demônio no inferno, 2, 3, para que você venha parar de orar, perder o foco, parar de vir para a igreja, perder a sua salvação e não receber a sua vitória. Glória a Deus. Aleluia. Moisés, aonde você está querendo chegar? Resumidamente eu aviso os irmãos: Deus está querendo te curar por dentro hoje. Aleluia. Deus está querendo tratar suas emoções hoje. Aleluia. Deus está querendo tratar o seu equilíbrio emocional. Glória a Deus. Deus está querendo tratar você dentro do ambiente que você mora, que você trabalha. Deus está querendo tratar de você, irmão. Aleluia. Glória a Deus. O mais interessante aqui dentro da narrativa bíblica é a posição geográfica de Ana. Ana está morando em Ramá. Estela, Ramá é a cidade onde ela nasceu, cresceu, se casou. Mas a cidade por nome Ramá é onde a Penina também mora. A cidade por nome Ramá é a mesma cidade que a vizinhança olha para ela passando na rua e fala: ali vai uma mulher estéril que não pode dar filhos ao seu marido. Ana cresce em Ramá, se casa em Ramá, serve a Deus em Ramá. Ela é maldita em Ramá, mal falada, melhor dizendo. Ela recebe um nível de zombaria em Ramá.
Mas só que é nessa mesma cidade, é esses mesmos vizinhos, é a mesma Penina que vai ver a regra menstrual de Ana atrasar. E quando isso acontece, segundo a medicina, a probabilidade de a mulher estar grávida, ela é imensa. Um mês se passa, 2 meses se passa, eu imagino a Penina, eu não acredito, não é verdade. 3 meses, 4, a barriga de Ana está crescendo, ninguém está entendendo nada. E eu imagino Penina e eu imagino os vizinhos. Ela talvez agora morre de vez, deve estar com câncer no intestino. Deus não vai deixar o seu inimigo entender o jeito que ele vai te dar vitória. Todo mundo vai se surpreender quando vê Deus te abençoar. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. 4 meses, 5, 6. Ana começa a ter reações no teu corpo de extrema naturalidade quando uma mulher está grávida. As pernas começam a inchar, começa a vomitar-se constantemente, tonteira. O milagre de Deus está anunciado. Aleluia, Jesus. Deus estava falando para Ana. Eu imagino ela depois de 9 meses com Samuel chorando nos seus braços. Eu imagino Deus vindo naquele momento, porque é isso que ele faz, irmão. E fazendo uma simples pergunta para Ana quando ela recebe o mesmo sobre os seus braços. E aí, Ana, valeu louvar a Deus se pôr de joelhos diante da minha presença. Glória a Deus. Irmão, mais interessante que quando Ana entra dentro do templo decidida, recebe uma palavra lá não muito agradável pelo profeta Eli, pelo sacerdote Eli, né? Depois ele tenta até amenizar aquilo que ele falou para ela. Você está embriagado, mulher, uma hora dessa, mas que o Senhor abençoe você na segunda sua petição. Ana fez um voto a Deus. E sabe qual é o voto que Ana fez? Se tu me abençoar, eu devolvo no altar aquilo que o Senhor me deu. Aleluia. Glória a Deus. Ana está falando para o Senhor, pastor, eu não tenho condições de ter um filho. A minha natureza humana não permite. Mas se o Senhor me der, eu sei que vai vir do Senhor. E se vir do Senhor, eu devolvo para o Senhor. Aleluia, Jesus. Moisés, o que você está querendo dizer? Você não é dono de nada. Você está administrando essa vida. Você está administrando a sua casa. Você está administrando o seu carro. Eu estou administrando o meu ministério. Eu estou administrando porque não me pertence. Não me pertence, irmão. Sabe por quê? Porque quem deu foi Deus. Porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Você só está tomando conta parcialmente. Aleluia. Ana sabiamente entende isso. Samuel veio, mas só que ele não me pertence. Samuel eu conquistei no altar do Senhor, e eu vou devolver ele no altar do Senhor. Glória a Deus, Senhor. Aleluia. E mais interessante de tudo, que Samuel cresce, vira profeta, sacerdote e juiz dentro da casa de Israel. Ele se despede da mãe dele na idade de 12 anos e vai morar com o sacerdote Eli para ser instruído na lei, para ser instruído nos ensinamentos do Senhor, para poder estar exercendo o ministério. Mas só que Deus tem compromisso com aquele que tem compromisso com ele. Ana não podia ter filho, Deus deu mais de um filho. Glória a Deus. Aleluia.
Moisés, o que você está querendo dizer? Se você for fiel naquilo que você prometeu, Deus vai te surpreender com mais de uma vitória. Deus vai te surpreender além das suas expectativas. Se você pede um, papai vai te dar dois, te dar três. Não sei qual é o seu projeto. Aleluia. Irmão, Abraão queria ser pai. Olha como é que a matemática de Deus funciona. Vou te dar um filho. Deus deu um filho a Abraão. Aí depois que ele deu um filho, agora eu quero a vida do seu filho. Coloca ele lá no local de cima do monte Moriá, arranca a cabeça dele, oferece o seu filho de sacrifício. Abraão entendera a mesma coisa que Ana entendera, pastor, que aquele filho não pertencia a ele. E quando ele vai fazer isso, o anjo do Senhor desce, a glória desce, se manifesta o poder do Senhor ali. E o mais interessante, depois que Abraão cumpre-se com a fidelidade dele a Deus, o Senhor promete a ele que ele seria pai de multidão. Para pensar nisso, irmão. Você pode contar as estrelas do céu, Abraão. Não, Senhor, assim será a sua descendência. Aleluia. Um homem sério, pastor, que não podia. Irmão, Deus está preparando um futuro glorioso para a minha vida e para a sua vida. Só que para a gente poder estar vivendo isso, a gente precisa, por essa causa, se pôr de joelhos. Glória a Deus, aleluia. Segundo a Bíblia Sagrada, você quer Bíblia? Eu gosto da Bíblia, porque a mesma vai dizer que Jó oferecia sacrifício a Deus pela vida dos seus filhos. Jó se prostrava diante de Deus em joelhos. Para quê? Sabe por que ele orava pelos meninos, pelas moças? Talvez os meus filhos pecaram diante do Senhor e através desses sacrifícios mesmo serão perdoados. Aleluia. Glória a Deus. Só que o dia mau chega para quem ora também, irmão. Ana orava, você vê a Deus, o dia mau chegou para ela. O vento pornomeu, aquilão, vento quente que vem do deserto, vento frio que vem do mar, com uma permissão divina, Satanás se manifesta também, aproveitando essa catástrofe natural. E segundo a Bíblia Sagrada, os 10 filhos de Jó estavam reunidos, porque eles se reuniam para poder fazer o banquete. O vento do deserto veio, o vento matou os 10. Mas segundo a Bíblia Sagrada, o mesmo ainda continuava diante de Deus. Aleluia. Ele não pulou fora do barco. Glória a Deus. E no final da história de Jó, Deus dá mais 10 filhos a ele. Aí talvez você vai falar, Moisés, é uma matemática errada aí. Ele perdeu 10 e deu 10, então ficou empatado. Quem disse isso, irmão? Você só perde uma coisa quando você não sabe com quem está e aonde está. Jó estava oferecendo um sacrifício. Você acha que Deus não estava recebendo um sacrifício? Não. O corpo dos filhos de Jó, os corpos pereceram, mas a alma não. Os 10 estavam guardados para uma eternidade se encontrar com Deus. Ou seja, tem 10 guardados, depois o Senhor deu mais 10, 20. Ou seja, dupla honra da parte de Deus para a vida de Jó. Aleluia. Glória a Deus. Você está entendendo o que Deus está falando para você? Vale a pena você continuar. Se coloca de joelho, tira um tempo de oração, que seja 20 minutos, que seja meia hora. Tira um tempo para você passar com o Senhor, irmão. Por essa causa eu me ponho de joelhos. Foi como eu repeti aqui, eu não tinha problema nenhum, pastor, na vida de Ana, de ela estar lutando pela a madre dela ser aberta e ela ser mãe. Não há problema nisso, em você entrar por essas portas, chegar aqui, pedir uma oração, jejuar por uma vitória, buscar a Deus, chorar. Não há problema nisso. Glória a Deus, aleluia. O grande problema é você entrar aqui de forma aleatória, sem saber por que vem adorar, sem motivo nenhum de estar aqui nessa campanha.
orando por um objetivo, por um foco, por um projeto, continua no mesmo. Glória a Deus. Porque no tempo oportuno o Senhor há de te responder e há de te dar. Glória a Deus. Fique todos de pé em nome de Jesus.